se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Encontramos aqui uma mensagem do próprio Jesus Cristo, alertando a terra, alertando a humanidade, que haveria uma geração que ia viver na face da terra, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. A questão que vem é, qual é essa geração e por que nenhuma carne será salva se aqueles dias não fossem abreviados? Era uma geração corrompida como de Noé, uma geração rebelde, que preferia ouvir a teologia, que preferia ouvir a palavra dos homens, recusando aquilo que é a palavra de Deus. E Jesus nos apelou para nós ficarmos preparados, porque quando esses dias já começarem a estar sobre a terra, é um sinal claro da vinda do Filho do Homem. Queridos amigos e companheiros de terra, estamos vivendo num tempo do cumprimento de uma profecia em que o próprio Jesus Cristo, estando na terra, havia nos alertado. Mas do mesmo jeito que os fariseus mataram Jesus tendo a Bíblia, hoje, infelizmente, por mais que você tenha a Bíblia, está sendo muito difícil para algumas pessoas entenderem que é um tempo profético e que tudo que Cristo falou está-se a cumprir hoje sobre a questão do final dos tempos. Se vocês lerem comigo ali, Mateus 24, 23, 22, diz que havia uns dias que, se não fossem abreviados por causa dos escolhidos, nenhuma carne seria salva. A pergunta que vem é por que nenhuma carne será salva? Porque o pecado tinha atingido o seu apogeu, a humanidade tinha se corrompido, como nos dias de Noé. Então vamos aqui ler junto o que Jesus havia dito no passado sobre esses dias e qual é a recomendação que Cristo falou no Mateus 24, 37 até 39. Mas como nos dias de Noé, disse Jesus, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, Jesus aqui fala que também será assim na vinda do Filho do Homem. E nós sabemos como é que foi no tempo de Noé. No tempo de Noé as pessoas faziam o quê? Segundo Jesus, no versículo 38, no versículo 38 mesmo, 24, diz que porque antes do dilúvio eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. E ninguém dava conta do que estava a acontecer. Estão a perceber? Até que o dilúvio veio e os tomou. E também será assim na vida do Filho do Homem. Eles estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que chegue o final dos tempos, ou por outro, até que venha o dilúvio do fogo. Mas a questão que queremos aqui perceber hoje é a seguinte. Se Jesus falou que os finais dos tempos seriam como os dias de Noé, vamos primeiro viajar para a Bíblia, nós vermos como é que foram os dias de Noé e como é que Deus comportou-se nos dias de Noé. Porque Jesus deu aqui uma dica muito importante. Os finais dos tempos, ou na sua vinda, seria como o tempo de Noé. Vamos agora ver o livro de Gênesis 6, 11 e 12. Nós vermos como é que eram os dias de Noé. E como é que Deus comportou-se naquele tempo de Noé. Porque é uma repetição da história. E que também naquela geração daqui que estamos a falar, Deus também vai se comportar da mesma maneira, porque é uma profecia que vai se cumprir, assim como foi no tempo de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Gênesis 6, 11, diz que a terra estava corrompida diante de Deus e ela estava cheia de violência. Perceba uma coisa, em algum momento os homens podem ver algo bom, mas Deus deixou claro que a minha maneira de ver as coisas não é a mesma maneira que os homens veem. Então, no tempo de Noé, a terra estava corrompida, cheia de pecado, cheia de violência. E Deus precisava falar com alguém para poder dizer aos homens para se arrependerem. E no versículo 12 diz o seguinte: e Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Toda a carne no tempo de Noé havia corrompido os caminhos de Deus. E Deus, olhando para aquilo, ele decidiu mandar Noé com uma mensagem para aquela geração, para que todo aquele que desse ouvido a Noé não perecesse no dilúvio, mas que tenha vida eterna. Aleluia. E nós encontramos também Jesus a dizer no livro de Mateus 24, 37 a 39, que nos finais dos tempos seria como o tempo de Noé. Amigos, como é possível hoje estarmos no tempo de Noé, sem sabermos onde está o Noé? Se vocês perguntarem a qualquer teólogo, pastor ou quem que seja, estamos a ver que tempo, ele vai vos dizer, estamos a ver nos tempos de Noé. Mas a questão que surge é, onde é que está o Noé da nossa geração? Onde é que está escondido este Noé? Porque não é possível estarmos no tempo de Noé e não termos o nosso Noé. Se vocês concordam comigo que estamos a ver os dias como de Noé e que a terra está corrompida como o tempo de Noé, então vocês também são obrigados a reconhecer que existe um Noé hoje. E como disse Jesus aqui, que eles comiam, bebiam, davam-se casamento, recusavam Noé até que o dilúvio chegou, também vão se comportar assim nessa geração.
As pessoas hoje recusam Noé dessa geração, preferem casar, comer e beber, alguns ali se mentindo com doutrinas dos homens, recusando o Noé que Deus manda hoje para essa geração. Amigos e amigas, companheiros de terra, é com muita seriedade que eu faço esse vídeo para vos fazer perceber que a profecia está se cumprindo. Jesus nos avisou que haveria uma geração que iria viver os mesmos historiais como o tempo de Noé. A terra hoje está corrompida, cheia de doutrinas diferentes, cheia de falsidade, e as pessoas não têm condições de reconhecer qual é a vontade de Deus. Estava falando com um amigo, ele disse: como é que eu vou saber que Cacau Filipe é o profeta dessa geração, enquanto todos eles dizem que são profetas? Todos eles dizem que são enviados. Amigos, no tempo de Elias havia 400 falsos profetas, mas um só era de Deus e era o profeta Elias. Então também nessa geração, apesar de muitas verdades, muitas mentiras, existe uma única verdade, e essa verdade encontra-se com o único profeta, e segundo a profecia da Bíblia, o profeta que todo mundo hoje recusa, o profeta com uma mensagem odiado, combatido, preso pela humanidade, é o profeta Cacau Filipe. Por causa da sua mensagem, a humanidade hoje está cometendo o mesmo erro que cometeu no tempo de Noé. Negar Noé, dizendo que Noé é maluco, que Noé é um desinformado, para depois, no finalzinho da história, começarem a chorar. Então, é uma profecia que se cumpre e caberá a você escolher que lado você quer estar. E Jesus foi mais muito longe. No livro de Mateus 13:30, diz que ele disse: deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Na hora certa, o trigo irá para o celeiro, mas o joio vai ser atado em molhos para ser queimado. A minha pergunta para ti é: se o joio já é mau por natureza, por que vamos atar em molho? Ou por que Jesus vai mandar seus anjos para amarrar o joio em molhos? É porque o joio estava dividido na terra, era uma divisão. Um grupo de católicos, um grupo de protestantes, parnamistas, por aí em diante. São molhos diferentes. Então, no dia do julgamento, no dia da sentença, esses vão ser amarrados, um grupo católico, um grupo adventista, um grupo anabatista, cada um vai ser queimado segundo o seu grupinho. Mas os escolhidos estarão num só celeiro, isto é, com um só profeta. Porque em cada geração, nós encontramos escolhidos com um só profeta. Como diz Jesus no livro de Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos, e eles reunirão com um som de trombeta os escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma extremidade à outra. Jesus aqui prometeu mandar anjos, e nós sabemos que mensageiro significa um profeta, para reunir os escolhidos da terra toda, de uma extremidade da terra para a outra, e elas serão reunidas por um som de trombeta. E nós sabemos que a trombeta simboliza uma mensagem na profecia. Então será uma mensagem que iria juntar os escolhidos, enquanto que o trigo vai para o celeiro, o joio vai ser amarrado em molhos. Esses molhos simbolizam as igrejas. Uma igreja católica, uma igreja batista, uma igreja adventista, cada grupinho ali, todos divididos, vão ser amarrados, cada um no seu grupo, para serem queimados, segundo o que diz Jesus. Mas os escolhidos serão um só grupo, unidos num só celeiro, como disse o mestre. Companheiros, a profecia está a cumprir. Precisamos hoje ler o livro desse profeta Cacau Filipe, para nós tirarmos uma conclusão mais séria, para que você não ouça dizer, porque Jesus disse que assim como foi no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se casamento, cada um fazia sua vontade, até que chegou o dilúvio e consumiu a todos. Também pode ser nessa geração, também será nessa geração. As pessoas vão recusando o profeta da sua geração, vão casando, vão comendo, vão bebendo, até que Jesus apareça e dará a cada um a sentença conforme foi no tempo de Noé. Porque não seria possível hoje Noé dizer que te conhece enquanto você não está no tempo de Noé. E se Jesus disse que no tempo de Noé ou no final dos tempos, também seria como o tempo de Noé. Tudo indica que haveria um Noé nesta geração. E a pergunta que não quer calar é: onde é que está esse Noé? Porque segundo a profecia, Jesus prometeu no livro de Mateus 23:34 que ele ia mandar mais profetas. E ele disse que os homens podiam negar. No versículo 35, ele diz que eu enviarei profeta. No 34, mas 35, ele diz que os homens vão negar aos homens, vão recusar esse profeta, como seus pais comportaram-se no passado, para que todo o sangue dos santos profetas recaia sobre aquela geração. Então é uma maldição muito grande, é um peso muito grande, e você não está preparado para assumir este peso. Procure seu profeta e pare de ser enganado. Pense nisso e receba um forte abraço.